Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva neste momento. Aqui estamos para mais uma reunião. E a noite de hoje falaremos sobre o capítulo número 2. Meu reino não é deste mundo. E como fazemos em todas as nossas reuniões, vamos iniciar com uma prece. Elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, rogando a eles o amparo necessário para esta reunião virtual. Que estas reflexões, Senhor, possam nos ajudar a manter a fé, a esperança e a caridade diante de tantas dificuldades dos momentos difíceis que estamos vivendo. E é com esse intuito que aqui estamos, para que o Evangelho de Jesus nos fortaleça e para que possamos refletir sobre esse tema que nos foi proposto, um tema que diz respeito com a nossa relação com Deus, que sem dúvida é a mais importante das relações, a grande meta de todo ser criado, de toda criatura, a sua relação com Deus, aquilo que Jesus chamou de o reino de Deus, como meta suprema, como alvo maior do Evangelho que Ele nos trouxe. Que Jesus nos ilumine, que assim seja, graças a Deus. Vamos então iniciar com a leitura deste capítulo que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de 33 a 37. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Meus irmãos, no ano 33 acontecia o julgamento mais importante que a humanidade assistia. Cristo, Jesus, governador do planeta, estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, governador da Judéia. E nesse diálogo com Pôncio Pilatos, Jesus está se referindo claramente à vida futura, que é o objetivo maior do homem sobre a terra. E deve ser essa a nossa principal preocupação. Porque todos os ensinamentos de Jesus nos direcionam para essa vida futura. E se nós não acreditarmos nela, nós não vamos entender jamais a justiça de Deus. E Kardec ainda acrescenta nesse capítulo, ele diz: esse dogma pode ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Vejam, Kardec aqui está se referindo ao dogma da reencarnação. Aquele que não acredita na reencarnação não pode ser espírita. Então, tamanha é a importância de nós entendermos sobre a vida futura, que Kardec coloca esse capítulo logo no início. E também convém lembrar que todos os 4 capítulos que estão no início do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são basilares. Eles são basilares porque eles são a base para o entendimento dos outros 24 capítulos do Evangelho. Nós precisamos entender esses primeiros 4 capítulos, porque ficará muito difícil para entendermos o restante. No primeiro capítulo, Jesus diz: Eu não vim destruir a lei,
Então, Kardec coloca esse capítulo logo no início para mostrar que a lei de Deus é imutável, ela é intransferível, ela é indestrutível, ela é uma lei eterna. No segundo capítulo, que é o motivo, o objeto do nosso estudo nesta noite, ele nos apresenta a vida futura, que é a nossa verdadeira pátria, é a pátria espiritual. O terceiro capítulo, Há muitas moradas na casa do meu pai, ele nos apresenta as diferentes moradas, que são os mundos que circulam o espaço infinito. Então, Santo Agostinho, nesse capítulo 3º, no item 16, ele diz assim: entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiações e provas. Então nós temos no nosso universo diferentes moradas para nós podermos evoluir. E no quarto capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aqui ele nos apresenta a reencarnação, a necessidade que nós temos para reencarnar, porque ela é uma condição inerente à humanidade. Ela é uma necessidade evolutiva para o espírito. E aí São Luís, para firmar mais esta importância, no item 25 deste capítulo, São Luís diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então, é nesse capítulo que a gente vai encontrar o dogma único da doutrina espírita, que é o dogma da reencarnação. Nós precisamos reencarnar, é uma necessidade evolutiva, porque somente para provar o que nós aprendemos, nós precisamos desse elemento material que só o mundo físico nos oferece. E aí então, está aí então a importância de nós entendermos os 4 capítulos básicos para podermos continuar a entender os próximos. E voltando então ao diálogo de Pilatos com Jesus, nós vemos que ele não podia esclarecer a verdade naquele momento, porque eles não entenderiam. Não cabia naquele momento Jesus revelar a verdade, porque a humanidade ainda não estava preparada. O que eles acreditavam naquela época, que agradava a Deus, era que quando eles tivessem mais acúmulos de bens materiais, isso para eles era agradar a Deus. E outra coisa também que eles acreditavam que agradava a Deus eram as vitórias que eles tinham sobre os seus inimigos, e quando eles eram derrotados ou quando alguma calamidade pública acontecia, eles viam aquele acontecimento como um castigo de Deus. Então era isso o entendimento que eles tinham naquela época. E somente com a vinda de Jesus é que há a iniciação da vida espiritual para a humanidade. Exatamente quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, é que nós vamos entender que é lá, na vida espiritual, que nós seremos recompensados pelas nossas boas obras. Então, nós vamos estudar nesse capítulo o que é exatamente essa vida futura. Porque muitos cristãos não entendem bem ainda como se trata dessa vida futura. Muitos acreditam que a vida continua, que ao desencarnar uns vamos para o céu, outros não. Desde pequenos nós aprendemos assim. Porém, nós temos ainda, nós não espíritas, mas muitos cristãos ainda têm muitas dúvidas, é muito vaga a ideia que eles têm dessa vida futura. E outros até nem acreditam na vida futura ainda. Mas
em 1857, no século XIX, quando a humanidade já estava preparada para compreender a verdade, Allan Kardec codifica a doutrina dos Espíritos através do Livro dos Espíritos. O que Kardec fez? Ele compilou, ele codificou, ele reuniu mensagens recebidas dos Espíritos e codifica o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Então foi aí que nos foi permitido entender essa vida futura, quando a humanidade já estava um pouco mais preparada para entender a verdade. Então, a partir daí, a vida futura não é mais um artigo de fé ou uma simples hipótese. A doutrina espírita, ela aceita também a individualidade da alma, porém sujeita a um progresso ininterrupto. Então, a vida futura, ela existe sim, ela é provada pelos espíritos, que são as testemunhas oculares que vêm nos descrever em todas as suas fases. Não há mais dúvidas. As descrições que eles nos trazem, elas são muito lógicas, são baseadas na razão. E o que eles descrevem não poderia ser de outra maneira, porque assim é que nós vamos entender a verdadeira justiça de Deus. Então nós podemos afirmar com toda certeza que a vida futura representa a verdadeira justiça de Deus. Meus irmãos, não existe sofrimento imerecido, não existe injustiça. Nós já sabemos que tudo na vida tem um porquê e tem uma razão de ser. E as muitas encarnações estão aí para provar, para justificar os absurdos que nós vemos na Terra, as desigualdades sociais, as injustiças e todas as outras dificuldades e aflições que nós encontramos nesse mundo de Deus. Porque é claro que ninguém em sã consciência possa admitir que onde vão os maus terão o mesmo destino que os bons. Ou seja, que os maus tenham o mesmo destino que os bons. E a vida futura vem dar todas as explicações necessárias para que nós entendamos. E com esta compreensão de que há realmente a justiça para quem obedece às leis de Deus, que essa compreensão vai nos trazer uma paz de espírito, ela nos dá esperança. E é por isso que nós dizemos que a doutrina espírita, ela é consoladora, ela nos conforta e ela nos promete recompensa aos que observam as leis de Deus. Então, nós haveríamos de pensar, então viver aqui nessa terra, nesse mundo em que nós estamos, é uma terra infeliz, é um mar de lágrimas, é um vale de lágrimas? Porque se nós estamos falando da vida futura, de mundos mais felizes, não quer dizer que a Terra seja realmente um local somente de aflições. Sim, nós estamos neste planeta para provar ou para expiar. E a questão 920 dos Livros dos Espíritos, ele diz assim, eles perguntam aos Espíritos, o homem pode gozar na Terra a felicidade completa? E a resposta dos Espíritos é não. Aqui nós estamos para provar ou para expiar, mas depende de nós. Nós podemos suavizar os nossos males e sermos felizes. Porque nós sabemos que Deus não condena os gozos terrestres. Deus condena o mau uso que fazemos desses bens materiais, dessa
ansiedade em ter cada vez mais. Então, o que nós temos que compreender quando Jesus diz meu reino não é deste mundo, é saber nos comportar diante disso e nos prevenir para que não cometamos mais esses tipos de abuso. E outra pergunta que pode surgir também é, então eu não devo me preocupar com as coisas da terra, porque se realmente o que me importa é a vida espiritual, a vida futura, a terra não teria tanto valor. Só que não é bem assim. Mesmo sabendo que aqui nós vamos ficar por um pouco tempo, o nosso instinto nos anima a procurar o bem-estar. Quer dizer, nós vamos sempre procurar a viver melhor, fazer o melhor possível para estarmos bem. Como nós já dissemos, Deus não condena os gozos terrenos. A riqueza ela é necessária, sim. O que nos impulsiona a procurar o melhor para as nossas vidas são as leis do progresso, as leis de conservação. São esses instintos que nós temos dentro de nós que nos fazem procurar viver melhor. De que forma? Praticando as leis de Deus, nós vamos poupar muitos males e muitos momentos infelizes e assim podemos ter felicidade, mesmo que relativa, porque a felicidade completa ainda não é deste mundo. Se a felicidade então na Terra, se ela depende de nós, nós precisamos entender que nós pedimos a oportunidade. Nós estamos aqui para saldar dívidas, para resgates, por talvez um passado delituoso, e a oportunidade que estamos tendo é muito grande, é muito importante. Então, nós sabemos que não tem razão, ou melhor, que tem razão, que tem uma causa, que tem um porquê dos nossos sofrimentos, que existem nas vidas anteriores, nos nossos passados, histórias mal resolvidas e que precisam ser resgatadas. Então, nós pedimos, então, por que não aproveitarmos a oportunidade dessa encarnação? Porque se nós transgredimos leis divinas, nós seremos chamados sempre a corrigi-las. Não tem outra saída. É assim que também funciona com as leis civis aqui na Terra. Se você infringiu uma lei, há de corrigi-las. Então, portanto, existem pessoas que já me perguntaram, mas então por que eu não me lembro de nada? Como eu posso saber o que eu vim aqui para resgatar? Qual foi o meu erro? Qual foi o meu abuso? Onde foi que desrespeitei a lei? E aí, então, a resposta de Deus, misericordioso como sempre foi, Ele nos dá esse véu do esquecimento. Porque senão, meus irmãos, nós poderíamos nos envergonhar do que já fizemos. Sim, envergonharmos. Porque se nós estamos aqui para fazer uma prova, qual seria o nosso mérito se nós já soubéssemos do nosso passado? Não teria valor algum. Então, nós temos a misericórdia do Pai a nosso favor sempre. Mas que leis são essas, então, que nós temos que respeitar, que nós temos que obedecer, que nós não podemos infringir? Muitos ainda não sabem, mas elas estão gravadas na nossa consciência. Sim, na nossa consciência. E como é que eu vou saber quando eu estou fazendo algo errado, quando eu estou fazendo algo certo? Porque a nossa consciência, ela é o nosso juiz mais implacável. Porque nós sabemos que quando nós erramos, nós temos uma voz bem pequenininha que lá dentro nos fala.
isso não se faz, isto está errado. Ela nos alerta. Mas em compensação, quando fazemos a coisa certa, ela nos aplaude, ela nos faz sentir que estamos fazendo a coisa certa. Então, as leis divinas gravadas na nossa consciência terão como juiz implacável sempre a nossa consciência. Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus não castiga. Eu sei que nós crescemos ouvindo das nossas mães, não faça isso, porque senão Deus castiga. Mas não é assim. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus não castiga, Ele educa. Precisamos entender de uma vez por todas que Deus não é punitivo, Ele é educativo. E aí então, vamos encontrar nesse capítulo também um item que Kardec colocou como o ponto de vista. Então vamos recapitular. Se nós já entendemos até aqui que somos espíritos imortais, que estamos na Terra apenas de passagem, que a Terra ela é um aprendizado necessário para a nossa evolução, que tudo aqui é efêmero e passageiro. Então, se nós pensarmos sobre este ponto de vista, nós vamos mudar completamente a maneira de encarar a vida terrena. Por quê? Porque se ela é uma necessidade de evolução, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque não é fácil reencarnar. E se nós precisamos desse elemento material para provarmos que entendemos, que acertamos, que já não estamos mais cometendo aqueles erros, nós precisamos estar aqui cientes de que é oportunidade única. Talvez demore muitos séculos para voltarmos, porque Chico já dizia, não há facilidades para reencarnar. Dizem até que é mais fácil morrer do que reencarnar, porque lá as filas são muito grandes. São milhares de espíritos que esperam a oportunidade de um corpo físico. Então, nós temos que aproveitar, encarar as aflições sem pânico, sem desespero. Vamos encará-la de uma maneira diferente, como incidentes que nós devemos enfrentar com paciência. Sabemos que é difícil, mas também aprendemos que é de curta duração. Vai passar, vai acabar um dia. Então, nós temos dificuldade, assim como teve também Paulo de Tarso. Antes, como Saulo de Tarso, um perseguidor de Jesus, ao se encontrar com ele na estrada de Damasco, ele se converte. Ele se coloca diante da verdade e compreende e resolve mudar o seu caminho. Então, de perseguidor, ele passa a ser seguidor de Jesus. E a tarefa então seria árdua, difícil. Encontrar os seus amigos do Sinédrio e convencê-los dessa verdade não seria fácil. E aí então, em meio a tantas preocupações, como muitas vezes nós também nos encontramos diante das nossas dificuldades, das nossas aflições, vamos aproveitar esse exemplo de Abigail, quando disse para Paulo, vendo a sua aflição, a sua preocupação em começar a caminhada. Ela disse 4 pontos importantes para Paulo. Primeiro, ama, trabalha, espera e perdoa. São esses 4 pontos, 4 passos importantes que nós também devemos aproveitar para a nossa vida. Principalmente saber esperar. Então, repetindo, ama, trabalha,
espera e perdoa. Então, meus irmãos, aproveitando este capítulo e trazendo-o para a nossa vida atual, para o momento que nós estamos vivendo, nós podemos ver o quanto ele é apropriado, o quanto nós podemos aprender com este capítulo, porque nós estamos vivendo um momento de extrema importância, um momento tão esperado para o planeta Terra, que está se transformando da condição de provas e expiações para um planeta de regeneração. E o que aconteceu? O mundo parou. Um vírus invisível a olho nu, ele nos assusta. E agora? Como lidar com a dor, com o sofrimento, com a morte? Esse é o desafio dessa hora. E que desafio é esse, meus irmãos? Com esse isolamento, vamos procurar buscar a Cristo Jesus. Ele que é o caminho, a verdade, a vida. Vamos nos recolher. É a hora agora, meus irmãos, de compreendermos a nossa arrogância, de enxergarmos as grandezas que ansiosamente nós buscamos na terra. É hora de nos amarmos incondicionalmente, sem preconceitos nenhum, de raça, de cor, de credo ou de orientação sexual. É hora, meus irmãos, de abandonarmos as mágoas, os sentimentos de ódio, de vingança e, principalmente, a ambição desmedida. Porque tudo isso nós sabemos que nos é prejudicial, mas agora é decisivo. Sim, é decisivo. Nós não temos mais tempo para brincadeiras, nós não podemos mais nos dar ao luxo de nos nutrirmos de magoazinhas ridículas. Chega. E aí nesse capítulo, tão importante nessa hora, eu encontrei no item 5, Kardec, que diz assim, que aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura, ele consegue ver que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfaltam ou se esfolam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. Nós estamos, meus irmãos, num momento de profundo aprendizado e é realmente hora de nos recolhermos, de rever as nossas escolhas, de trabalhar a nossa intimidade, para que possamos elevar os nossos propósitos e assim torná-los mais edificantes. E é isso que o capítulo de hoje vem nos alertar. Que aquele que acredita na vida futura, aquele que acredita na lei de ação e reação, ele saberá enfrentar esta pandemia com paciência, com serenidade, com fé e confiante de que o melhor que a Terra tem para nos dar muitas vezes está escondido atrás de uma grande dificuldade. Então, aquele que assim pensa, ele não se assusta com as mudanças que a vida nos traz, porque ele já aprendeu que as grandes dores, os grandes sofrimentos, os terríveis sofrimentos que passamos muitas vezes, eles renovam o nosso espírito. Nós entendemos que é sempre assim, depois da tempestade terrível,
o sol sempre vai brilhar novamente. Então, para aquele que entende dessa forma, tudo é mais tranquilo. E também para aqueles que seguem as novelinhas da tarde na televisão, temos um Candinho que nos diz sempre que tudo que de ruim acontece é para melhorar a vida da gente. Então vamos acreditar nisso, vamos pensar assim, tudo fica mais fácil. Porque se não for dessa forma, se for somente acreditar na vida terrena, que tudo termina no túmulo, então tudo se agiganta, tudo fica muito difícil, tudo fica muito penoso. E aí nós estamos ouvindo algumas pessoas dizendo: eu não aguento mais ficar em casa. Não é fácil, não é fácil. Mas esse é o desafio dessa hora. Vamos concluir, meus irmãos, dizendo, ou melhor, quando Jesus disse que meu reino não é deste mundo, ele também estava se referindo às esferas celestiais, onde o amor e a fraternidade unem a todos os indivíduos como irmãos. É de lá que ele vinha e era lá que era o seu reino. E nós, meus irmãos, como é que nós vamos fazer para alcançar mundos mais felizes? Como fazer para implantar esse reino dos céus em nós? Para isso nós devemos começar aqui e agora. O importante, meus irmãos, é fazer dia por dia a construção da nossa intimidade, desse homem novo, ir pedra por pedra, construindo essa edificação deste mundo em nós. O importante não é realizar grandes coisas ou muitas coisas importantes, é fazer coisas todos os dias e muito bem feitas. Se você é um professor, seja o melhor professor possível. Se você é uma dona de casa, seja uma dona de casa perfeita. Procure sempre fazer o melhor naquilo que você está fazendo. Faça com amor. Se nós nos esforçarmos, logo, logo, o reino dos céus, que não vem com aparências exteriores, se fará em nossos corações. Cabe a nós despertá-lo e permitir que ele cresça em nós também. E para isso, meus irmãos, vamos aproveitar, como já dissemos, esse momento importante da vida, esse momento crucial e decisivo em que a Terra se prepara para essa grande transformação. E nós aqui devemos ser gratos, sim, gratos pela oportunidade de estarmos aqui, agora, e educar o nosso espírito, de podermos dar o testemunho da nossa fé. E assim nós podemos, um dia, também conquistarmos essa verdadeira felicidade. Vamos deixar, meus irmãos, que a dignidade, a honradez, a humildade, a justiça e tantas outras virtudes, elas orientem os nossos passos, para que nós possamos implantar definitivamente o reino dos céus nas fibras mais sutis da nossa alma, que é imortal. E assim nós podemos também verificar que definitivamente esse mundo não é o não é o reino de Jesus, como ele disse, meu reino não é deste mundo. Sim, Jesus, o seu reino definitivamente não é desse mundo. Seu reino não poderia ser no mundo em que homens se transformam em lobos para disputarem as carnes dilaceradas das suas presas, num mundo onde os homens querem levar vantagens em tudo,
tirar situações, ou melhor, tirar proveito de todas as situações, como nós estamos infelizmente vendo nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Seu reino não é deste mundo, cheio de preconceitos, cheio de corrupções. Meus irmãos, o reino de Deus é uma obra divina dentro de nós. Jesus um dia disse: brilhe a vossa luz. E a ação de acender a luz das virtudes é uma realidade possível a todos. Vamos nesse momento encerrar as nossas reflexões de hoje, agradecendo a Jesus por nos trazer esse roteio de luz, na busca do melhor em nós, que possamos nos melhorar e nos lembrar sempre que somos espíritos imortais e que aqui estamos só de passagem, embora muitas vezes seja difícil. Vamos insistir sempre na prática do bem, mesmo em retribuição do mal. Vamos tomar sempre a iniciativa do perdão, deixar de lado o orgulho e a vaidade, na certeza de que o tempo passa e passa rápido, e quando chegarmos no final da nossa caminhada sobre a terra, não tenhamos outro céu que não seja o céu da consciência tranquila, limpa, e assim, quem sabe, um dia as portas do reino possam se abrir para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.